vai ficar com vocês, que é uma ótima amiga de infância. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui. É um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 6º, o Cristo Consolador. Esse Cristo Consolador é um tema tão, assim, gostoso de falar dele, que é de falar justamente de Jesus, né? Eu vou ficar de cá para não cantar vocês. É os itens de 5 a 8, que é uma instrução dos Espíritos, quer dizer, instrução dos Espíritos é um ensinamento dos Espíritos. Os Espíritos vêm e falam o que é. Eles vêm dar uma mensagem para a gente seguir, né? Que são os Espíritos superiores, né? Então, esse Espírito aqui vem falar sobre o advento do Espírito Verdade. Vocês podem ver nessas obras complementares, essas outras, que tem o Espírito Verdade, que está aqui, né? O Espírito da Verdade, o Espírito de Verdade. É a mesma coisa. Depende da colocação, mas vocês verem o Espírito da Verdade, ou o Espírito Verdade, ou o Espírito de Verdade, é o mesmo Espírito. Pois bem, o Espírito Verdade está nesse item aqui, e eu vou trazer também, que está no prefácio do Evangelho, que quem prefaciou o Evangelho, olha lá, quem que é que Kardec colocou no início do Evangelho para a gente, tinha de ser o Espírito maior que tivesse no Evangelho. Quem que deveria ser? Então, é Jesus. Eu vou falar assim, mas Espírito Verdade, Espírito da Verdade, como que é estranho? É Jesus ou é o Espírito Verdade? Porque tem gente que fala que o Espírito da Verdade é uma falange de espíritos, como está aqui, né? A luz aqui está meio clara, mas dá para vocês verem aqui. É uma falange de espíritos ou é o próprio Jesus? Bom, eu vou explicar para vocês no final. É Jesus. Nós vamos ver aqui, nessa instrução desse Espírito aqui, que é Jesus, sim. Mas também é a falange. Aí fica assim, por exemplo, é Jesus ou é falange? É uma coisa ou outra? São as duas coisas. Aqui, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá. Os Espíritos do Senhor e as virtudes do céu, qual um imenso exército que se movimentam à voz do seu comando, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos. Isso está o primeiro parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, do prefácio, né? E esse, no prefácio, quem assina por baixo é um Espírito Verdade. E quem que é que ia passar aquela mensagem tão bonita, né? Aqui nós veremos aqui. Eu gosto de pôr de slide que grava mais, é mais coisa para a gente ter mais elementos para gravar, né? Venho como outrora nessa passagem da instrução dos Espíritos. Está lá escrito. Venho como outrora aos transviados, filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Olha aí que está mais ou menos a mesma coisa que está lá no prefácio. E se vocês forem lá no livro dos Médiuns, no capítulo 18, no capítulo 31, no item 9, está lá isso aqui, ó. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Essa mensagem aqui, essa instrução, o Evangelho é de 1864. E essa mensagem que está no livro dos Médiuns, que veio antes, no Pentateuco, ela é de 1860. Então, o Kardec, ele repetiu essa fala do Espírito Verdade, que estava no livro dos Médiuns, que está no livro dos Médiuns, no capítulo 31, item 9, ele trouxe ela de novo no Evangelho. Né? Que foi 4 anos depois, ele trouxe ela, porque é uma fala do Espírito Verdade, é uma fala de Jesus. Vocês verão aqui agora. Aqui, ó. Quem que falava desse jeito aqui? Olha, só para vocês identificar. O senhor ali até riu. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas. Isso aqui está lá no prefácio também. Olha aqui, eu vos digo, está falando eu, pronome, primeiro, né? Conjugação aqui, eu, pronome pessoal, né? Primeiro. Então, ele mesmo já está falando que é ele, que é Jesus.
Esse Espírito, mas pode ser o Espírito de verdade? Certo, pode. Olha aqui. Isso aqui continua lá o prefácio do Evangelho. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos lhe associam. Nós vos convidamos, olha aqui, nós, aqui ele já fala nós, na mesma mensagem ele está falando, mas antes ele falou eu, agora ele já está falando nós. Olha aqui, nós vos convidamos para o divino concerto, tomai a líria, e fazei uníssono vossas vozes como um hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Antes ele falou, eu vos digo. Agora, na mesma mensagem, ele fala, nós vos convidamos. Como que é isso, então? É eu, é o Espírito ou é a falange de Espíritos? Que é essa falange de Espíritos que ajudou Kardec, e todo o trabalho de Kardec é uma falange de Espíritos que estava supervisionando, que auxiliava o rei Luís, mas era uma falange de espíritos, que era o Espírito Verdade. Inclusive, a irmãs Dufour, que recebia muito as mensagens da compilação do Isabel. Mas a Ruth Japé também, tem a madame lá também, que tudo ajudava. Pois bem, voltamos aqui. Homens, irmãos que amamos. Tá vendo? Tá falando que é mais de uma pessoa. Quer dizer, que é a falange. Né? Mas antes ele falou eu. Mas olha aqui. Que amamos. Estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que estás no céu. Senhor, Senhor, e poderei entrar no reino dos céus. Isso aqui é o prefácio do Evangelho, que é assinado pelo Espírito Verdade. Certo? Aí está falando nós isso aqui. Agora eu vou dar uma explicação para vocês entenderem que tem muita gente aí que está, igual eu, já estou mais de 50 anos no Espiritismo, né? Mas tem gente que também está com 50 anos ou 60, ainda não sabe diferenciar o Espírito Verdade, o Espírito da Verdade, o Espírito de Verdade, ou Jesus. É um, é outro. São aquela quantidade grande de espíritos muito evoluídos que fazem a falange de Jesus, são espíritos de escola, muito evoluídos. Essa falange que assina aqui, ou é Jesus? Nessa mensagem de hoje, nós vamos ver isso aqui. A energia, essa energia nossa aqui, quando ela é produzida lá na usina, ela é produzida, são milhões de volts que saem de lá. Aí ela passa por transformadores naquelas estações, ela passa para 660 mil volts, depois ela passa para transformador, esse fio que está em cima aqui de alta tensão é de 11 mil volts, depois passa nesse transformador que está em alguns postos e ela chega a 120 a 210 para nós. Certo? Isso aqui eu vou explicar para vocês. Jesus, para ele vir dar uma mensagem, não teria um médium como esse notebook aqui, que é 110, 220. Ele não dá conta de receber uma mensagem tão alta, de tão poderosa. Precisava de uma falange de espíritos para filtrar aquilo lá, para trazer para nós. Eu acho que eu já disse para vocês, Jesus, para encarnar no nosso planeta, que ele encarnou, foi a primeira vez que ele esteve no planeta Terra, porque ele não é desse mundo, nosso planeta. Para ele vir encarnar aqui, demorou 10 mil anos que ele veio abaixando a vibração dele para ele reencarnar como humano. Tá vendo? 10 mil anos que ele ficou preparando para chegar aqui. E ele ia passar, então, uma mensagem direta com um médium. Não, tinha de passar para aqueles espíritos abaixo dele, aquela falange de espíritos, para aquela falange chegar até o médium e passar a mensagem. Agora deu para entender? É Jesus, sim, mas através dos prepostos dele. Né? Por isso que está ali, eu vos digo. E depois fala, nós, irmãos, nós que amamos. Né? Quer dizer, ele está falando como... essa falange está falando em nome dele. Aqui. O Espiritismo, quando... Esse aqui já está na mensagem aqui já está na instrução do Espírito, né? O Espiritismo, como fez antigamente, a minha palavra, aqui, a minha palavra, olha aqui, pode ver que ele está falando. Lembra os incrédulos que acima de Deus
E acima deles existe Deus, que faz levantar as ondas e germinar as plantas. Ele passou, o Espírito aqui, verdade, passou essa instrução para a gente saber que tem acima da gente, acima desses, inclusive dele, ele está falando sobre os incrédulos, ele está chamando a atenção dessas pessoas que não acreditam ainda, vou falar em Deus, mas não acreditam nesse reino de Deus, do reino dos céus, que é a mesma coisa, né? Que depende lá por causa do povo deles lá. Revelei vós a doutrina divina, né? Revelei. Aí ele está falando, e aí ele falou, eu revelei, porque quando ele falou assim, eu estou indo, quando ele foi crucificado, ele falou, antes dele ser crucificado, ele falou, eu estou indo, mas mandarei um consolador comprometido, que é esse item de hoje, mandarei um consolador comprometido falar em meu nome, que é a doutrina espírita. Ele mandou e ele vem, ele assina Espírito Verdade, que ele não assinar Jesus, mas pesquisando lá na tradução que o Kardec fez, que é em francês, todo mundo quer saber quem que foi o médium que recebeu essa mensagem aqui. Kardec fez questão de não divulgar, porque ia melindrar os outros médios, falou, porque aquele lá é privilegiado, receber Jesus, e tinha muitos médiums recebendo mensagem e ensinando como Jesus. Mas esse aqui que veio, só teve um médium que recebeu Jesus. Vocês não vão procurar tão fácil, assim, não vão achar tão fácil. Era o senhor Rose. E o senhor Rose falou, não põe meu nome, que senão vai dar problema, que esses outros médios vão ficar tudo melindrado. Mas só ele que assinava. A autenticidade é muito grande. Então, o Espírito de Verdade, quem recebia ele de médium, era o senhor Rose. E ele não é uma pessoa tão conhecida, mas que tinha uma bagagem moral muito grande para receber a falange de espíritos, porque de Jesus direto ele não suportava, né? Ele nem ia entender. Pois bem, vinde a mim todos vós que sofreis. Esse aqui é o Consolador prometido, né? Quando Jesus falou que quem tiver com problema, e ele sabe, claro que ele sabia que depois que ele foi, aí que nós ficamos órfãos mesmo. A humanidade progrediu moralmente muito pouco, né? E mesmo intelectualmente ele estava meio acanhado. Por isso que ele falou que voltava, ele mandava um Consolador prometido. E veio essa nossa doutrina que é tão maravilhosa, que fez nós avançarmos muito moralmente, né? Apesar de que nós estamos mais perto da animalidade que da angelitude, mas nós já caminhamos, nós já saímos de um patamar e chegamos do outro. Aqui, ó. Não, aqui, esse aqui eu acho tão interessante, que o Espírito de Verdade fala aqui, ó. Não mais procurei as vozes dos profetas e dos apóstolos, mas procureis, né? Mas procurei os que não vivem mais na terra. Jesus vem e fala isso aqui. Agora vocês não precisam de profeta mais, vocês não precisam de apóstolo mais, vocês vão procurar os espíritos. É os espíritos que estão falando aqui, ó, dos que não vivem mais na terra. Tá vendo? O que o Espírito de Verdade vem e fala para nós? E que chegou um momento, que está lá no prefácio, né? Que fala isso aqui sobre o joio e o trigo. É chegado o momento que o bem é... Então, ele está explicando tudo isso aqui, que está chegado. Nós já temos consciência de saber o que é certo e o que é errado. Isso aqui, essas horas mudas que eu coloquei aqui, porque ainda tem gente que acha que com o desencarne acabou tudo. Ah, não vou fazer muita coisa não, depois vou morrer, pronto, acabou tudo. São as horas mudas de lá, é o nada, é a escuridão. Olha lá, eu coloquei até isso aqui, é uma escuridão. Além túmulo onde julgavam nada, vozes clamam. Tá vendo? Os espíritos de lá vêm lá e falam, opa, a vida continua. O trabalho que vocês pararam aqui vai continuar lá. Lá não vai deitar em berço esplêndido, não. De lá, na espiritualidade, lá é o trabalho. Aqui é treino, lá é o jogo. Né? Lá a gente tem que trabalhar muito. Se quiser evoluir
E claro que nós queremos. Aqui. Irmãos, nada perece. A vida continua. Sem espiritualidade vai. Eu escutei, ontem eu estava vendo um vídeo do Simão Pedro de Lima, aqui de Patrocínio, que é das mentes mais privilegiadas que eu já vi até hoje. Ele sabe o livro dos Espíritos, as perguntas, tudo do Evangelho, ele te fala as questões, tudo a página que está. Ele estava falando justamente isso aqui, das pessoas que não acreditam. Ele falando sobre o suicida, o maior sofrimento para um suicida, na hora que ele chega de lá, é que ele estava enganado. Ele chega lá, o desapontamento dele é muito grande, ele não morreu, ele tirou a vida dele, a pessoa acabou. Chega de lá e fala, não, eu estou vivo. Para que eu fui fazer aquilo? Agora eu vou pôr esse umbral denso aqui, vou ficar no vale do suicídio. A vida continua, eu estava enganado. Se eu soubesse disso lá, eu não tinha suicidado, não. Todo jeito eu ia desencarnar. Para que eu fui derrogar uma lei divina, né? Então isso aqui é muito... A vida continua. Se alguém um dia der uma depressão, eu vou tirar minha vida, gente, não vai tirar. A vida continua. Vai ficar decepcionado de lá, viu? Jesus é o Cristo, é o vencedor de todo o mal. Isso aqui está no finalzinho lá do Espírito Verdade, pode ver que ele coloca aqui, assina. E vocês, se pegar o Evangelho, se eu pegar a Bíblia, vocês vão ler, estudar a Bíblia ali, então, tem aquelas coisas que, apesar que eu falei que ela tem mais de 4.000 erros crassos nela, mas depende por causa daquela tradução, de interpretação, aquela coisa. Mas a última coisa que está lá na Bíblia, que vocês vão ler lá, o último parágrafo, Jesus fala assim, eu venci o mundo. Acabou a Bíblia. Quer dizer, ele veio, ele passou por tudo que ele tinha de passar e ele não se corrompeu. Ele não se corrompeu com a dor, com as oferendas de dinheiro, com aquele povo farisaico ali tão complicado. Ele veio para fazer tudo que ele veio para fazer, ele deu conta de vir e fazer. Ele falou, eu venci o mundo. Aí, antes dele, que eu falei lá, antes dele ir para o Gólgota, lá, para a crucificação, ele falou para os apóstolos dele, vocês não precisam ficar tristes. Vocês não ficarão órfãos. Esperem, aguardem, que eu mandarei um Consolador prometido em meu nome. E eles vão explicar tudo o que eu não pude falar, porque eles não tinham condição de entender, eles não tinham condição intelectual, não tinham condição moral de entender, porque a gente só sabe de uma coisa que a gente conhece. Se eu falar aqui, vamos supor para o Léo aqui, Léo, o que é um retentor da caixa de marcha do submarino atômico? Você vai entender? Nem eu vou entender. Então, Jesus, o que ele ia falar para aquele povo tão, assim, rude, tão atrasado, ainda tosco, né? Como eu falei aquele dia aqui, que Pedro era grosseirão, nossa, será aquela coisa complicada, cada um desses tinha um problema, né? Cada um deles era um problemão. Ele ia falar e entender, aí está aquele que fala lá no Evangelho, é jogar pérola aos porcos. Ninguém entender. Até hoje, se trouxer aquelas verdades que ele deixou, Jesus deixou no Evangelho, nós podemos ler o Evangelho ali todo dia, acaba ler de novo, vamos entender, cada vez que a gente lê, a gente vai entender de uma forma, claro. Quando a gente estuda o Evangelho em grupo, a gente já vê de uma forma diferente. Lá, opa, para aqui. Tem a visão do outro aqui, a visão que eu entendi é de uma forma, mas o outro aqui está entendendo de uma forma, e o outro aqui está entendendo de uma forma. Aí a gente já forma na gente uma concepção nova, um entendimento novo. O Evangelho é o mesmo. A primeira vez que eu vim aqui, o centro aqui tinha sido inaugurado há 2 meses, eu que vim aqui a primeira vez, eu disse sobre isso aí, né? Sobre essas verdades que vêm aqui, dessa forma de entender, que a gente pode mudar o entendimento. Falei assim, se alguém perguntar assim, bom, nós estamos ainda no planeta de provas, expiações, estamos já passando por um planeta
de regeneração, que ainda vai existir dor, o mal ainda vai prevalecer, não da forma que está aqui, que nós estamos passando por esse momento tanto de tribulação e de guerra, de corrupção, essa coisa, mas é o esmagar das uvas, né, para fazer o vinho. Tem muitos desses que estão aí, que não vão reencarnar mais nesse planeta, porque já tiveram as chances que podia ter tido e está fazendo a mesma coisa, né? Ou está fazendo coisa pior. Até pegando um gancho disso aí, o Chico Xavier diz que nós, a maioria de nós, somos reencarnação dos franceses. Agora que eu vou falar é chocante. Tudo que tinha de ruim, vai reencarnar no Brasil. Tá vendo? Tudo que era de ruim. Por quê? Tá lá no livro Humberto de Campos, coração é pátria do Evangelho, né? Coração do mundo, pátria do Evangelho. Ele fala assim, se aqui é coração do mundo, a pátria do Evangelho, Deus falou assim, vocês que é ruim, que aprontou, vai reencarnar lá para aprender. Vai para lá. Então não adianta a gente falar mal dos políticos, dos bandidos, do Fernandinho Beiramar, estão lá, mas não estão muito diferentes não, porque se nós reencarnamos aqui, é porque nós precisávamos de aprender. Nós precisávamos de sofrer essas coisas que estão fazendo com a gente. Tem as coisas que a gente tem de ensinar, pois no lugar certinho. Deus é perfeito. Falou, vai reencarnar lá para aprender. Lá o Evangelho. Vocês vão aprender. Tanto é que nós estamos aqui hoje estudando o Evangelho. Tá vendo? Nós aprontamos? Aprontamos. Mas nós já melhoramos. Nós não estamos fazendo aquela barbaridade que fazia na Idade Média, né? Na Idade das Trevas, né? Nós não estamos mexendo mais com a Inquisição, né? Mandando as pessoas para a fogueira, apesar que hoje a gente critica muito os outros, né? Na fala mal dos outros, né? Tem essa mania, né? Que também é um erro, viu? Isso aí atrasa muito ainda a evolução da gente. Porque está lá no Evangelho, lá, o pecado por pensamento, porque às vezes a gente não distrata uma pessoa, a gente não fala mal da pessoa, mas em pensamento a gente fala, não dá, eu não gosto de... Olha o pecado do pensamento aqui. E hoje, a gente nem julga mais as pessoas. A gente já condena já de uma vez. Tá vendo? Que a gente ainda está com o pé na lama ainda. Mas nós temos o Evangelho. Nós temos a mensagem. Aí os Espíritos mandaram as instruções que está ali. Irmãos que amamos. Olha aí, estamos juntos de vós. Mas tem que fazer a parte da gente. Tem até um ditado antigo indiano, que eu acho que eu falei para minha enteada esse tempo atrás, que é muito antigo, viu? Os americanos, norte-americanos gostam de usar. É isso aí. Tenha fé em Deus, mas amarre seus cavalos. Ele, no original, assim, tenha fé em Deus, mas amarre seus camelos. Não é só fé que vai ajudar a gente, não. A gente tem que fazer a parte da gente. A gente vir aqui no centro, aqui a gente aprende, né? Mas fazer lá fora. A gente é espírita lá fora. Aqui dentro nós somos aprendizes. Lá fora vamos ver o que a gente está aprontando, né? Pois bem, então vem essa mensagem de Jesus aqui, eu já estou encerrando, ela é de 1870, está o Espírito de Verdade, e vocês podem ver que está lá no capítulo do Evangelho, no capítulo 6, né, o Cristo Consolador, está o Espírito Verdade, e vocês vão ver em outras partes no livro dos médios, que está o Espírito da Verdade, é o mesmo, que é assim. Gente, muito boa noite, obrigado a vocês e que Jesus... Tem ainda? Ah, tá. Eu pensei que já estava meio adiantado aqui. Então, deixa eu voltar aqui numa coisa que eu falei aqui. Essas horas mudas aqui. Essas horas mudas, quando Jesus estava na cruz, que ele falou, eu acho que foi a quarta fala dele, aquele espírito trevoso que acompanhou ele no deserto os 40 dias que ele estava lá, naquela provação, que Jesus passou por provações. Mas não é as nossas provas aqui. Ele passou por provações. Ele foi para lá, ficou sem comer, sem beber, mas ele era um espírito de uma essência etérea. Mas lá ele foi tentado, porque até tem uma letra de uma música do Zé Ramalho que fala que é na dor que toda carne se trai, e não está lá no começo da Bíblia, no comecinho ali, no início, fala assim, e o verbo se fez carne. Não está lá?
Quem já leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Está no início lá, no início. E o verbo se fez carne. Quer dizer, Jesus reencarnou, ele veio para a carne. Se ele veio para a carne, ele tinha de passar por provações. Porque se ele viesse, tudo bem? Se ele viesse como esse ser divino, sagrado, ele não sairia nem da infância dele. Por isso que ele sumiu ali dos 12, 13 anos dele, ele só voltou aos 30 anos de idade. Por que ele sumiu? Uma que ele trabalhava. Jesus trabalhava. Tem um estudo sobre Maria, está lá, Maria Educadora de Jesus, são 18 páginas, que fala, quem que educou Jesus foi Maria. Maria. Mas quem deu instrução para Jesus foi José. E nós vamos até nisso, nós somos danados. Nem se fala muito do José. Nem no Evangelho, nem na Bíblia, se fala muito pouco de José. E José foi que introduziu Jesus à espiritualidade, à religiosidade. Ele levava Jesus na sinagoga, que José tinha um cargo lá, não era muito alto, mas tinha, na sinagoga. Ele era judeu, Jesus era judeu, como eu falei aquele dia lá, Jesus professava, professava a religião judia, né? Ele sabia das escrituras sagradas, que eu falei aquele dia, do Talmud, né, do Alcorão, da Torá, desculpa, da Torá, ele entendia aquilo. Quem ensinou foi José, que ensinou sempre, propiciou ele ter contato com as escrituras sagradas, e tudo que Jesus fez, ele fez cumprindo as escrituras, cumprindo a vontade do Pai que está no céu, que está ali no início ali, que até nessa versão, no prefácio do Evangelho, como que está aqui nesse capítulo de 5 a 8, nos itens de 5 a 8, ele fala que fazemos a vontade do Pai que está no céu. Eu expliquei, eu sempre gosto de falar. Jesus encarnou nesse planeta com uma premissa básica, que era para falar do reino de Deus. Em toda fala de Jesus, vocês podem ver que ele fala do reino de Deus, porque a missão dele era para falar do reino de Deus. Deus tinha mandado ele falar, sua missão é ser governador da Terra. Jesus é governador da Terra e mais de 2 mundos, viu? De mais 2 planetas. Ele não é só desse aqui, não. Você vai lá falar para eles que existe um reino de Deus, então você vai lá. E para amar o próximo, que senão vocês não vão conseguir entrar no reino de Deus. Mas aí ele fala uma coisa que as outras religiões, nossa, questionam. Porque ele fala assim, o reino de Deus não está nas coisas exteriores. O reino de Deus não é um lugar circunscrito. O reino de Deus está dentro de cada um. Aí, o reino de Deus está dentro de cada um. Aí você fala assim, mas se está dentro de... Então, eu já encontrei o reino de Deus? Como diz o Simão Pedro, depende. Jesus pediu uma coisa para nós. Ele não mandou nada, ele só pediu uma coisa. Amai o próximo. Se a gente passar a amar o próximo, todo mundo passar a amar o próximo, aí a gente vai ter paz. A hora que a gente tiver a paz, aí é o reino de Deus. Está lá dentro da gente. E ele está lá, só que ele está numa forma latente, dormente, porque a gente não procura a paz da gente. Aliás, a gente procura mais o desassossego. A gente quer um serviço bom, mas para um serviço bom tem que trabalhar muito. Ah, mas eu quero andar certinho com as minhas coisas, mas então você vai andar em cima da hora, você vai ter que fazer isso tudo bem. Ah, mas eu quero uma paz no lar. Aí você vai passar a respeitar o seu cônjuge, você vai saber educar seu filho, porque senão depois ele vai trazer problema para você. O que a gente encontra na gente? Aí a gente fala, minha vida está um inferno. Tá vendo? Tá vendo? Uma coisa, se está um inferno, quer dizer que antes estava um reino, estava uma paz, estava o reino de Deus, estava o céu dentro da gente. E quando vem alguém e fala uma coisa, distrata a gente pega, tira o reino de Deus da gente e põe o inferno da gente. A gente que mesmo que procura, a gente mesmo que conquista o inferno dentro da gente. E o reino de Deus que Jesus fala que os outros falam que tem que fazer penitência, que tem de rezar muito, que não sei o quê, fazer novena para um dia
chegar, a gente passar, sair para o outro lado, a gente não ir para o purgatório, não ir para o inferno, para a gente ir para o céu. O céu está dentro da gente. A gente vai para as esferas espirituais procurando, buscando o reino de Deus, que ele está perto da gente, e a gente busca ele nas coisas exteriores. Onde Jesus falou isso muito, falou para os apóstolos, mas era muito cabeça dura, mas depois eles começaram a entender um pouco, só depois deles desencarnados que eles passaram algumas mensagens e eles falaram, agora nós entendemos, porque quando a gente chega do lado de lá, a gente perde essa influência da matéria, né? O perispírito está do lado de lá, a gente vê as coisas mais aclaradas. São verdades que a gente passa a entender. E quando eu comecei essa palavra aqui, essa fala, alguém perguntar assim, certo, nós estamos de planeta já passando para planeta de regeneração, claro, os avanços estão formidáveis. A gente pode ver pelo menos com o avanço da internet, com a moralidade, melhorou muito. E o evangelho, como é que vai fazer? Nós vamos encostar o evangelho e ele vai fazer parte do museu? Fala, antigamente eles liam o evangelho, eles professavam, assim. Vai mudar esse evangelho? Ela mesma lá, a senhorinha lá já fez assim. É o mesmo evangelho. Daqui 50 anos, daqui 200 anos, nós vamos reencarnar, claro. Nós não vamos lá para o planetão, não. Nós vamos reencarnar, nós vamos estar estudando o evangelho, o mesmo evangelho que nós lemos, estudamos ele várias vezes, mas aí a gente vai estar com um conhecimento bem maior, que nas entrelinhas que está ali, é que a gente vai saber, Jesus estava falando, era isso aqui, ó. É isso aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu não falei aqui não, mas tem uma passagem de Jesus, uma passagem do evangelho que fala de Jesus, que está lá assim. Por causa de uma locução verbal no gerúndio, só dessa locução verbal, eu falei 1 hora. Olha aí. E está no Evangelho e nós lemos assim, passamos por cima e não percebemos. Está lá assim. E tendo vindo Jesus a Cesareia de Filipe, tendo vindo, para lá. Então, não foi o apóstolo que escreveu, foi. Então, essa pessoa que escreveu isso já estava na Cesareia de Filipe, para falar isso, e tendo vindo, quer dizer, que ele não estava junto com Jesus, né? Tá vendo? Essa locução verbal no gerúndio está falando assim, e tendo vindo, quer dizer, que não foi o próprio apóstolo, se foi ele, que ele já estava lá, ele não estava caminhando com Jesus, mas provavelmente era alguém que morava na Cesareia de Filipe, né? Naquela época lá que mataram, e justamente ele foi para lá, que eles tinham matado o primo dele, João Batista, era primo de Jesus. Ele foi lá para saber como é que estava o moral dele lá. Falou, não, eu vou lá para ver, porque mataram meu primo, mas eu vou lá para saber como é que está, se eu posso chegar lá, como é que é isso aí, né? O Herodes, né, o Antipas lá, o Herodes, que o pai dele já tinha tentado matar ele quando ele era criança, e a pessoa, e se eu for lá agora, eu vou ter o mesmo fim? Foi que a mulher de Herodes chamava Herodide, que era irmã do Herodes, que era lá de Filipe, né? Ele tomou a mulher do irmão dele, que é Herodide. O João Batista morreu por causa da Herodide, que falou que ela não podia ter largado o irmão e ficar com esse, que ela era uma mulher mundana. Ela ficou com raiva dele e falou, sabia que Herodes gostava muito da Salomé, que era uma menina linda, que era mocinha muito bonita. Você pede a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E ela pediu, foi isso aí. Então, o Jesus foi lá na Cesareia de Filipe para saber disso, como é que estava lá. Mataram meu primo lá. E se eu for lá? E se minhas palavras chegar lá? Herodes vai mandar me buscar lá? E acabou que deu no que deu, né? Foi para a cruz, Herodes, que tinha muito medo de ser feita a justiça de Deus, né? Ele tinha muito medo de castigo. Ele pegou, mandou Pilatos, falou, Pilatos, você que resolve isso aí, mas mata o homem. Ele falou mal da minha mulher, falou mal de mim, então foi isso aí que aconteceu, né? Então, isso aí está no Evangelho, já dá para a gente entender, nessas entrelinhas, que tem mais coisa ali que a gente passa por cima e não vê. Foi nessa ida, na volta, que ele passou, a mulher tocou o manto dele, aquela mulher hemorroísta, e pediu que ela foi curada, tá vendo? Em algumas palavras, assim, nas entrelinhas do Evangelho, que nós vamos entender.
E tem muito mais coisa no Evangelho, gente, que à medida que a gente vai estudando, à medida que a gente vai vivendo nas nossas provações, e geralmente nas nossas expiações, e quando a dor bate na nossa porta, que a gente vai para uma cama, ou contrai uma doença muito difícil ou incurável, a gente começa a pensar com a gente nesse reino de Deus da gente, que virou um inferno, a gente já começa a entender o que o Evangelho estava falando para a gente. Aí a gente começa a falar assim, ó, Jesus queria, era isso aqui. Eu precisei de passar pela dor para entender, mas a dor é uma forma de, ela também ensina. Tem gente que passa pela dor e não aprende, que as pessoas cabeça dura, revoltada, e tem pessoas que saem lisinha, massinha, para assim, opa, não posso tornar a fazer o que eu fiz, porque não é castigo de Deus, foi eu mesmo que procurei o castigo para mim. Aqui no início falava assim que não precisa mais procurar os apóstolos nem os profetas. Hoje nós temos a espiritualidade para nos ensinar. Vocês mesmos já sabem, que vem aqui a mais que eu, ali dentro ali, os médiuns, né, que recebem os espíritos, que fazem o trabalho deles, tá vendo? Nós não precisamos procurar ficar evocando, procurar um apóstolo, o que ele falou, o que um profeta, o que ele falou, que o profeta adivinhava, isso assim, eu vou procurar isso aqui no Google. Nós podemos passar por uma sessão mediúnica aqui, passar num tratamento, o próprio espírito pergunta o que você está sentindo, você fala para ele, já te passa o que é o seu tratamento, né? Então, Jesus, nessa instrução de espírito, que o espírito, verdade, que é o próprio Jesus, fala, não procureis, já procureis a espiritualidade, vocês já saíram do jardim da infância, vocês já sabem agora pedir. É igual uma criança que não sabe pedir, ela chora. Mas nós já não precisamos chorar mais, nós podemos buscar. E hoje nós estamos todos aqui falando de Jesus, falando do Evangelho, porque nós já sabemos, através do nosso livre-arbítrio, que ele aumenta à medida que nós adquirimos mais conhecimento, e a gente chega nessa coisa, a gente entender. Não precisa da dor bater na porta da gente, viu, gente? Se a gente souber entender o motivo, e mesmo que ela venha bater, a gente fala, eu sofro. Tem um livro lá eu acho que é do Rodolfo Calegari, que ele fala lá, por que sofres? A gente vai entender por que a gente sofre. E se vem uma desgraça na vida da gente, é porque a gente fez alguma coisa por merecer. Mas eu sempre fui boazinha. E na outra vida? Será que foi ser boazinha? Se nós tivéssemos sido muito bons, nem hoje não estaríamos aqui. Nós já estaríamos como o espírito, igual o Chico Xavier, Irmã Dulce, esse pessoal, nós já estava bem lá na frente. Mas nós estamos aqui que ainda não aprendemos, mas já avançamos. Tanto é que ninguém foi obrigado a vir aqui hoje, né? Nós viemos, quer dizer que nós já sabemos o que a gente quer. Gente, agora eu já tomei muito tempo com vocês, boa noite. A espiritualidade já está lá dentro, já está nos aguardando. Eles pedem só que a gente fique em silêncio e quem puder, empreste para auxiliar o tratamento. Muito obrigado e boa noite.